Queridos, Satanás declarou o seu fracasso, a sua insuficiência. Ele não consegue ler o pensamento humano. Ele não pode ler o seu pensamento. Só Deus conhece o que vai na nossa mente. Só Deus lê a mente humana. E só Deus conhece o fim desde o princípio. Só Deus conhece o futuro. Satanás se declarou fracassado diante do enigma proposto pelo rei. Conte-me o sonho e dê-me também a interpretação. E o verso 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Em outras palavras, só Deus pode revelar ao rei o sonho e a interpretação. E o verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Decreto de morte aos sábios, aos enganadores, aos bruxos, aos astrólogos. Decreto de morte. E o verso 13. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel. Agora foram atrás de Daniel e os seus companheiros. Eles não pertenciam a essas classes mencionadas aqui no capítulo 2, verso 2. Daniel e os seus companheiros não pertenciam aos magos, nem aos astrólogos, nem aos encantadores, nem aos caldeus. Mas agora, na hora de executar o decreto de morte, eles foram atrás também de Daniel e os seus companheiros. E o verso 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Agora veja a atitude de Daniel, como foi uma atitude diferente deste time do reino das trevas, queridos. Aquele que adora o Deus de Israel, o Santo de Israel, ele pensa diferente, ele reage diferente. Quando você tem problemas, o que você faz? Você ora, você busca a Deus. Você se humilha diante de Deus, porque Deus disse, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se humilhar, eu dos céus ouvirei a prece deles. Queridos, assim é Deus, hoje ainda. E foi o que Daniel fez. Oração. Oração é o que Deus deixou à sua disposição para se comunicar com o céu, para conversar com o Pai, para conversar com Jesus Cristo, para ser iluminado pelo Espírito Santo. Ore, meu querido irmão. O segredo da vitória nossa é mantermos-nos em comunhão com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia. Aqui diz no capítulo 2 e o verso 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, verso 15. E respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Me dê tempo, disse Daniel ao rei Nabucodonosor. Tempo para quê? Para buscar a Deus. Queridos, nós não enfrentamos a Satanás com a nossa força. Nós temos que buscar o nosso esconderijo, o nosso refúgio, que é o nosso Santo de Israel. É o Deus nosso, forte, rocha eterna. Ele buscou refúgio em Deus. E ele precisava de tempo. Tempo para orar. Tempo para se humilhar diante de Deus. Tempo para confessar os pecados. Tempo para receber a iluminação do Espírito Santo. Ele pediu tempo. Você e eu precisamos de tempo para Deus. Tempo a sós com Deus. Diariamente. Ao amanhecer o dia. Ao anoitecer o dia. Durante o dia. Nós precisamos de tempo a sós com Deus. E aqui diz o capítulo 2 e o verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Que bom, que maravilha ter um Deus a quem pedir misericórdia.
Quando o ateu precisa resolver algum problema, quando o ateu está angustiado, ele busca a quem? Ele não tem a quem buscar, mas você e eu temos a quem buscar. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a Ele que suplicamos, é diante dele que nós choramos, é a Deus que nós clamamos na hora da angústia. E foi o que Daniel e os seus companheiros fizeram. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia.